clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Like some people are, they unwind in different ways, either by going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. Bleeping at the language, I will watch the Yeah, language. I was gonna try. John does tend to slip into. Well, I call it as I see it. Some Yeah. people can't understand that. All right, so whenever the hell they're ready. Você tem medo de palhaço? Se você não tem, sorte sua. Mas se você tem, isso tem nome: coulrofobia. E o caso que eu trago hoje pode ser o princípio do que gerou no inconsciente das pessoas esse medo de palhaço. Estou falando de John Wayne Gacy, conhecido como Pogo o Palhaço Assassino. Seria ele a inspiração de Pennywise no filme It, a Coisa? Esse é o caso de hoje e eu te convido a acompanhar comigo. Os crimes ocorreram entre 1972 e 1978. São 33 vítimas oficiais, mas acredita-se que é muito mais do que isso. John Wayne Gacy é considerado um dos piores serial killers da história dos Estados Unidos, também do mundo. Mas quem é a figura de John Wayne Gacy? Simpático, amigável, solícito, era assim que a sociedade conhecia John Wayne Gacy. Ele era muito popular, mas isso era o que ele mostrava para a sociedade, o que ele deixava transparecer. Mas quem era John Wayne Gacy? Ele nasceu em Chicago em 1942 e a sua infância foi muito parecida com a de outros serial killers, cheia de violência. O pai de John Wayne era alcoólatra e o John Wayne sofreu abusos físicos, emocionais e sexuais do próprio pai. O pai, inclusive, vivia chamando ele de maricas, segundo a irmã conta, e dizia que ele tinha que virar homem, porque ele era homossexual. Apesar disso, John amava o pai e queria a atenção dele. Ele buscava a atenção e o reconhecimento do pai, o que nunca aconteceu. Em uma dessas vezes que o pai espancou John, ele sofreu uma lesão gravíssima na cabeça. E por causa da violência dessa pancada na cabeça, o John criou um coágulo. E John teve muitas dores durante esses 5 anos até os médicos descobrirem que ele tinha um coágulo. E por isso que ele sentia dores constantes. E aí, eles explicaram pro pai dele, pai do John. Ele não quis entender que o problema era sério e que o John não estava fingindo desmaios, e que realmente ele tinha esse coágulo por causa da pancada que ele sofreu na cabeça e que por isso ele desmaiava e sentia fortes dores. Mas o pai do John não ligou. Só que os médicos também não conseguiram entender, descobrir de onde vinha tanta dor que o John sentia, constantemente. E ainda quando tinha 17 anos, o John foi diagnosticado com uma doença rara, cardíaca, que fazia ele passar mais tempo no hospital do que em casa. Então essa foi a infância dura e violenta que o John passou. Apesar de ser homossexual, o John acabou se casando com uma mulher para poder ficar no meio da sociedade, tranquilamente. O John, ele era muito sociável, ele se dava muito bem com todo mundo, ele conseguia, ter as pessoas ao redor dele, vivia fazendo muito churrasco, muita festa enquanto ele estava casado, para mais de 200 pessoas. E com essa primeira esposa ele teve 2 filhos. Só que os impulsos do John ele conseguiu segurar por pouco tempo. Em 1968 ele foi preso, acusado de molestar e agredir um adolescente de 15 anos. E aí logo apareceram outras denúncias de abuso, mas ele só admitiu uma. Só que aí o John foi sentenciado a 10 anos de prisão. E aí a esposa dele pediu o divórcio e a guarda dos filhos. Só que o John, ele era tão persuasivo e manipulador que ele conseguiu reduzir a pena de 10 anos para 18 meses. Ele foi cozinheiro na prisão, ele ajudou todo mundo, ele tinha um bom comportamento dentro da prisão e conseguiu reduzir a pena dele. É claro que a polícia depois ia se arrepender de ter libertado ele antes do tempo, Mas no ano seguinte, em 1971, o John, se passando por policial, agrediu sexualmente um outro adolescente de 15 anos. Só que o adolescente acabou não levando, à justiça. E ficou por isso mesmo. E o John seguiu a vida dele. Acabou se casando de novo com uma outra mulher. Só que aí o casamento não durou muito porque ele acabou se declarando bissexual e se divorciaram mais tranquilamente. E apesar de tudo isso, o John estava seguindo com a vida dele tranquilamente, livre, trabalhando, ele tinha uma empresa de concertos, ele trabalhava também como cozinheiro, agora fora da prisão, e também como animador de festas, como Pogo o Palhaço. Ele animava festas e eventos, ele ia em hospitais também. Ele era um perfeito cidadão da sociedade. Que ele fazia, inclusive, várias vezes eventos e festas gratuitos. Que ele fazia de graça porque ele queria, na realidade, animar as crianças, porque ele era muito bonzinho.
O John conseguiu se esconder muito tempo atrás dessa fachada de homem bom da sociedade, de palhaço, de animador de festa, de pessoa querida. Só que por trás dessa fachada ele ia cometendo seus crimes. John contratava jovens entre 18 e 20 anos para sua empresa, que ele tinha de consertos, de reformas. Só que aí esses jovens iam sumindo e ninguém se preocupava com isso. Não era um questionamento para a população. Ninguém imaginava que era o John que sumia com esses jovens, porque ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Só que até ele cruzar o caminho de Robert Piest, funcionário de uma farmácia. O John foi à farmácia na parte da tarde onde o Robert trabalhava e ofereceu para ele um emprego, para ele ganhar o dobro do que ele ganhava na farmácia. O Robert ficou interessado e foi para casa dele. Só que pessoas viram quando o John falou com o Robert. E aí acendeu o alerta quando o Robert não voltou para casa. Porque o Robert, ele era muito responsável, então ele chegava geralmente no mesmo horário e também ele tinha uma boa relação com a família. Então a família sempre sabia onde ele estava. E aí quando ele não chegou, a família foi atrás da polícia. Porque aí eles viram que foi o John que falou com o Robert. E aí a polícia, examinando os arquivos do John, descobriu o abuso com um adolescente de 15 anos. E aí eles conseguiram um mandado de busca na casa dele. E aí nessa busca na casa do John, a polícia encontrou livros e brinquedos sexuais e roupas que não serviriam no John. Roupas de adolescentes. Só que enquanto a polícia estava fazendo as buscas na casa do John, ele estava batendo papo com eles, com os policiais, oferecendo bebida. Ele inclusive disse que tinha um problema de esgoto, por isso que vinha um mau cheiro, mas ele não era um homem que consertava tudo, que tinha uma empresa de consertos e reformas e estava com a casa naquele estado estranho. Mas enfim, ali a polícia não encontrou nada, ou nada suspeito. Pelo menos por hora o John conseguiu se safar. Só que a polícia já estava muito desconfiada do John e continuou a espreita. E o John estava já com medo de que alguma coisa fosse acontecer, já estava pressentindo algo e ele começou a se despedir dos seus amigos, a se despedir como se ele estivesse indo embora ou como se ele fosse tirar a própria vida. Foi o que as pessoas disseram. Só que aí em um dessas despedidas do John, ele deixou com amigos maconha. E aí que a polícia pegou o John por posse de drogas. Isso deu mais ou menos 10 dias depois da denúncia do desaparecimento do Robert. E então a polícia conseguiu outro mandado de busca na casa do John. Só que dessa vez eles não iam deixar passar nada. E é aí que os Estados Unidos conhecem um dos piores serial killers da história. O detetive Rafael Tovar diz que quando eles entraram na casa do John, ele disse que parecia um show de horrores. Diz que a casa estava recheada de fotos de palhaços por toda a parede. Imagens de palhaços sorrindo e que no porão eles encontraram as imagens mais chocantes e jamais imaginadas, com os corpos soterrados e que quando eles iam tirando, a terra chegou a tremer por causa dos vermes que tinham lá e que se mexiam e que mexiam a terra, que eram milhares de vermes sobre os corpos. Eram 26 cadáveres já putrefados que não dava nem para reconhecer. E o John confessou então a morte desses 33 jovens e ele disse que como não coube mais ali, ele descartou alguns corpos no rio e um deles era do Robert Piest. E ele contou isso com a maior naturalidade do mundo. E aí ele explicou com detalhes tudo o que ele fazia. Que ele fazia brincadeiras, como se fosse um passe de mágica, e algemava, e depois abusava e asfixiava essas vítimas e jogava no porão. Ou ele entretia nas brincadeiras, né, nessa abordagem, ou eles já estavam desacordados. E ele também gostava de se vestir como palhaço pogo na hora dele abusar e matar esses jovens. Exceto a primeira vítima do John, que ele esfaqueou até a morte. Em 1980, então, John Wayne Gacy, o palhaço pogo, palhaço assassino, foi condenado à pena de morte por injeção letal. A defesa do John tentou alegar insanidade para ele tentar escapar dos crimes, mas a justiça não aceitou não. Ele continuou sim condenado à pena de morte pelos 33 homicídios, mas acredita-se que ele tenha cometido muito mais do que isso. Até a execução, o John passou 14 anos preso. E nesse tempo, ele deu muitas entrevistas e ele falava tranquilamente sobre os crimes, ele contava com detalhes normalmente.
Arte. Foi por causa de uma dessas entrevistas, quando descobriram que ele trabalhava como palhaço animando festas e eventos, que ele foi então chamado de palhaço assassino. Nesse tempo que ele teve preso, nesses 14 anos, o John se dedicou às artes. Ele chegou a vender $120 mil em quadros. E os quadros dele vendem muito bem, tem alto valor até hoje. Ele desenhou palhaços, ele desenhava Jesus, ele desenhou Hitler, ele desenhou personagens da Disney, ele desenhou outros criminosos também. Mas a maioria das pinturas era de palhaços, que ele adorava palhaços. E aí perguntaram por que ele gostava tanto de palhaços. Aí ele dizia que palhaços podem fazer qualquer coisa, que podem ser inocentados de tudo, até de assassinato. Ele criou dentro da cadeia um serviço telefônico, né? As pessoas ligavam e ouviam ele declarar sua inocência. Gente, como que deixavam? E ele anotava cada ligação, ele era obsessivo. Ele anotava a ligação, ele anotava com quem que ele falava, quem ia visitar. E no período que ele teve preso, ele abusou muito do álcool e também tentou suicídio. Como que ele bebia dentro da cadeia? Tem coisa que não dá para entender. Ele era tão persuasivo e tão manipulador que ele conseguia praticamente tudo. O advogado do John, o Sam Almirante, ele disse que a violência do John era reflexo da sua infância violenta. Ele chegou a dizer que se o John matasse esses jovens, ele estaria se matando uma e outra vez. Muita gente dizia que o John tinha o sonho de ser famoso, de ser reconhecido. Ele trabalhava também como tesoureiro de um partido político, ele conhecia muitas pessoas influentes. Ele recebeu o prêmio de Homem do Ano. Ele adorava o poder e ser poderoso. Ele chegou a sair em um jornal, na capa de um jornal, com a Rosalind Carter, a esposa, né, a primeira dama dos Estados Unidos, a esposa do Jimmy Carter. Constrangedora essa situação para ela depois, né? Um dos responsáveis por ajudar na condenação do John foi um sobrevivente, isso mesmo, Jeffrey Ricknell. Em 1978, Jeffrey acordou às 5 horas da manhã no Lincoln Park, em Illinois. Jeffrey estava com o seu rosto queimado e as suas vias respiratórias também. Jeffrey foi ao hospital e depois denunciou a polícia. Ele denunciou que foi abusado sexualmente, mas a polícia não estava acostumada a ter um homem abusado sexualmente. Isso na época. Então não deu muita bola para a denúncia do Jeffrey. Só que o Jeffrey não ia desistir, porque ele queria encontrar esse homem que tinha feito isso com ele. Só que ele não lembrava de muita coisa, porque ele estava desacordado e ele alternava momentos de recobrar consciência e ter um produto no seu rosto que ele estava inalando. E por causa de inalar esse clorofórmio, o Jeffrey teve danos permanentes no fígado. O que o Jeffrey lembrava é que ele tinha sido violentado e tinha apanhado com um chicote. Mas ele não lembrava muito mais do que isso. Só que aí, quase um ano depois, o Jeffrey se lembrou da rua, da avenida, onde ele estava quando um homem simpático com um Oldsmobile preto ofereceu carona para ele. O que ele fez? Ele foi para essa avenida que ele se lembrou e ficou aguardando dias até esse carro passar de novo. Foi quando ele passou. Quando ele seguiu esse carro, ele foi parar na casa de John Wayne Gacy. É então que ele chamou a polícia. E é então que a polícia prosseguiu com as investigações. E o Jeffrey, ele foi testemunha-chave na acusação do John. Durante o depoimento, ele chorava muito e ele vomitava compulsivamente. Tanto que o julgamento teve que ser parado várias vezes para ele poder se recuperar emocionalmente, psicologicamente, para ele poder continuar com o seu depoimento, de todas as lembranças que ele tinha do dia, né? Ao final, então, o John Wayne Gacy foi condenado à pena de morte por injeção letal pelo homicídio dos 33 jovens. Então, em 10 de maio de 1994, cerca de 1.000 pessoas aguardavam a execução de John Wayne Gacy em frente à penitenciária, quando ele então recebeu a execução por injeção letal e com a presença aí de testemunhas. As últimas palavras dele foram: "Vão para o inferno, vocês nunca saberão onde estão os outros corpos, chute meu traseiro." E aí muitos questionamentos surgiram sobre o porquê de ele ter feito tudo isso, né? O que levou ele a tirar a vida de forma tão brutal desses jovens? Será que estaria nos genes do John? A psiquiatra forense doutora Ellen pediu para a família para estudar o cérebro dele. Pouco antes da execução, ela fez o pedido à família, que aceitou. A irmã do John, a Karen Kuzman, ela disse que queria saber se havia algo geneticamente errado com ele, ou se elas também teriam, né, as irmãs também teriam, porque ele teria feito aquilo e elas não. Então ela permitiu que a doutora Helen Morrison fizesse então a pesquisa. No caso do John, nada de anormal foi encontrado no cérebro dele, que pudesse aí dar margem, né, para esse transtorno de psicopatia, ainda que o John faça parte do grupo de pessoas que sofreu uma grave lesão cerebral.
E aí, essa análise das características, né, psicopatas não deve estar ligada ao comportamento geralmente conhecido desses transgressores. E que esses transgressores devem ter sim um olhar mais atento da psicologia e da psiquiatria. Segundo Robert Hare, da escala de Hare, ele diz que 1% da população mundial é psicopata e que nós vamos conhecer ao longo da vida 15 psicopatas. Vários psiquiatras consideraram John compulsivo, perfeccionista, esquizofrênico, paranoico, sociopata, narcisista, mentiroso patológico e multipolar. Além de ter transtorno de personalidade dissocial que inclui psicopatia e sociopatia. John Wayne contava à polícia que ele tinha 4 personalidades. O empreiteiro, o palhaço, o político e o assassino, que ele dizia chamar Jack Hansen. Sobre o filme It, A Coisa, o autor Stephen King diz que não tinha relação com o caso, né, do John Wayne Gacy. Porém, o filme, né, deu origem aí aos acontecimentos de 1978, que foi o ano que o John Wayne Gacy foi descoberto aí como o palhaço assassino. Segundo ele, não teve relação, mas ficam aí essas coincidências, né? Já sobre o filme O Coringa, ele foi sim inspirado em John Wayne Gacy. O Coringa é vivido por Joaquin Phoenix. Existe até uma referência sobre o nome dele, o Pogo, né? Que é um bar onde o personagem do Joaquin Phoenix se apresenta, que é o mesmo nome do palhaço, do John Wayne Gacy, o Pogo. Aí sim, essa é uma referência. Além de ter vários filmes e séries e também músicas que foram inspiradas em John Wayne Gacy. Você conhecia o palhaço assassino, o Pogo, do John Wayne Gacy? Conta aqui pra mim. Ele que surgiu no imaginário, né, das pessoas e criou esse medo de muitas pessoas com o palhaço. Terrível essa história do John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Um dos mais chocantes e um dos piores serial killers de toda a história. Conta se você conhecia, comenta, curte e compartilha se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações e toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Aqui do lado tem outros vídeos aqui do canal para você também acompanhar. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.